Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita. Nosso Pai amantíssimo, Deus Criador, obrigada por essa oportunidade de encarnação. Obrigada por estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que as bênçãos do Pai Maior possam chegar aos nossos corações, auxiliar a nossa caminhada, o nosso dia a dia, a nossa evolução. Que possamos aproveitar as oportunidades que temos no nosso dia a dia para nos burilar, nos melhorar, em contato com o nosso próximo, fazendo a Ele tudo aquilo que gostaríamos de receber. Senhor, abençoa os nossos melhores propósitos no bem e nos guia no caminho da melhora e do aprimoramento. Que possamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos fez ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Nós temos o prazer hoje de receber o nosso orador espírita da noite, o Dário Silvestre, que vem da Associação Grupo Espírita João Cabete. E o tema da noite é as curas de Jesus. Vamos envolver com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Certa manhã, Jesus caminhava pelas areias do mar da Galileia e observava os pescadores que lançavam redes ao mar. Ele gostava de fazer aquelas caminhadas e aproveitou a oportunidade para ir fazer uma visita a Pedro, porque Pedro tinha uma pequena casa à beira do mar da Galileia, junto com a sua família. Então Jesus foi de surpresa a fazer essa visita, e quando eles atenderam a porta e viram que era Jesus, então ficaram felizes. Pedro exultava: nossa, o mestre veio aqui na minha casa. E aí Jesus entrou, conversavam, mas o pessoal ao redor tinha percebido a presença de Jesus lá na casa de Pedro. Então foram muitos os que para lá foram, na ânsia de obter a cura. Eram muitos que tinham várias enfermidades, então foram para lá e foram entrando na casa de Pedro, que uma hora ficou cheia. E de repente ouviu-se uma gritaria muito grande do lado de fora. Era um paralítico que vinha sendo trazido numa maca. E tentavam entrar com o paralítico, mas havia muita gente, então estava difícil aquela maca entrar, E aquelas casas naquela época, elas tinham em cima uma abertura, uma claraboia que chama, que eles abriam principalmente nos dias de verão para ventilar um pouco a casa. E tinham os degrauzinhos, que subia. E quando eles perceberam aquilo e ela estava aberta,
não vacilaram, subiram com o paralítico pela maca e acabaram descendo no meio da casa. E aí Jesus só observava, e aquela pessoa pedia desesperadamente o auxílio. Aí Jesus levanta-se e vai até ele, que estava deitado no meio da sala, e diz: o que queres que eu faça? Quero ser curado, Senhor. Mas você acredita que eu possa fazer isso? Ele falou: acredito. Então levanta-te e anda. Os teus pecados estão perdoados. E ele começa a fazer aquele esforço, coloca-se em pé, um pouco de dificuldade, para depois sair correndo pelas areias do mar da Galileia. Mas esse diálogo de Jesus com esse paralítico nos diz muito, porque esse paralítico pode ser qualquer um de nós, dentro de quaisquer dificuldades que possamos passar. O diálogo é muito importante. Então, quando Jesus diz: o que queres que eu faça? Eu quero ser curado. E o que é querer ser curado? Será que é apenas ficar esperando, de alguma forma, o nosso refazimento, a nossa saúde? Ou querer ser curado é nós nos libertarmos de tudo aquilo que nos leva à enfermidade? Então, o que ocorre? Então, querer se curar-se é essa libertação do que nos enferma. E o que é que nos enferma? O que vem gerar as nossas doenças materiais? A grande maioria das nossas enfermidades tem origens no nosso espírito, no pensamento, às vezes enfermiço, no sentimento, nas atitudes. Então, quando nós nos fixamos em pensamentos deste teor, quando cultivamos mágoas, rancores, ódios, quando trazemos sentimentos e pensamentos infelizes, se não houver de nossa parte uma mudança de comportamento, esses pensamentos, sentimentos começam a vibrar dentro do nosso corpo espiritual, desajusta as engrenagens do nosso corpo perispiritual. Então, dentro dessa condição de não se modificar, chega um momento que aquelas desordens passam para o corpo físico, situando-se aí a enfermidade física. Então, as nossas enfermidades, elas vêm de dentro para fora. A medicina terrena, ela traz o tratamento por aquilo que se manifestou no físico, faz o tratamento no que está por fora, mas é preciso curar o que está dentro, porque a fonte ainda está ativa. Então, enquanto a medicina faz o trabalho exterior, naquilo que se manifestou no físico, somente nós podemos curar a nós mesmos, porque é uma cura interior, é uma cura de renovação de pensamento, de sentimento, de conduta. Então, nesse caso, temos nós que tornarmos médicos de nós mesmos.
O que você vê no corpo físico não é a doença, é apenas o reflexo dela, porque ela está no teu corpo espiritual. Para tanto, é necessário curar, então, o corpo espiritual. Então, quando eu me modifico, quando eu começo a ter posturas melhores, pensamentos, sentimentos, eu acabo também trazendo determinados benefícios vibratórios ao meu corpo espiritual, que repercutirá no meu corpo físico, vitalizando e trazendo a saúde. Mas, às vezes, você cura o corpo físico, mas se você não muda, se você continua nas mesmas situações, nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, como aquela fonte geradora ainda está ativa, de repente alguma enfermidade ela pega aqui, depois vem para cá, depois vai para lá, vai para um lado, vai para o outro. Então é muito importante isso. Então o que ocorre? A cura também vem de dentro para fora. Por isso, a nossa necessidade de voltarmos, principalmente, muito mais de uma forma intensa, ao Evangelho de Jesus. O Evangelho, se nós percebermos, ele é um tratado médico para a nossa cura. Porque o Evangelho vem nos mostrar tudo isso. Como nos comportarmos com o nosso semelhante, os nossos pensamentos. O Evangelho nos mostra tudo isso. E isso é tão real que o Chico Xavier dizia o seguinte: enquanto nós estivermos distanciados do Evangelho, estaremos sempre de braços dados com a medicina. O Espírito Sheila dizia o seguinte: a dor, infelizmente, não nos abandonará tão cedo. Ela tem muito trabalho a fazer, face à nossa lentidão e descaso com as orientações do Evangelho. E aquele ditado: mente sã, corpo sã. O contrário também é verdadeiro. E quando Jesus pergunta àquele enfermo: você acredita que eu possa fazer isso? Ele disse: sim, acredito. Então, a importância da fé. E nesses processos curativos, a fé é muito importante. Tanto que Jesus, ao explaná-la aos seus discípulos, ele falava: se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da natureza, nós poderíamos mover as montanhas de dificuldades daqui para lá. Então, quando Jesus coloca o exemplo, o grão de mostarda, que é o menor, ele não pede que nós tenhamos uma fé do tamanho do nosso problema. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós alcançaremos muitas coisas. Nós temos aquela passagem muito conhecida daquela mulher que tinha uma hemorragia por mais de 10 anos e ninguém curava, mas ela já tinha começado a ter os ensinamentos de Jesus. Ela tinha visto Jesus em algumas prédicas, em algumas colocações que ele fazia junto com os discípulos, ou quando o povo por vezes se reunia para ouvi-lo, e aquilo que Jesus falava já estava trazendo uma transformação íntima dela. Já havia uma disposição nova. E como ninguém curava aquela hemorragia, naquele dia ela sabia que Jesus ia passar em determinado local. Ela falou: eu vou lá.
Então a esperança dela era que Jesus a tocasse e a curasse. Mas quando ela chega, ela viu uma multidão muito grande. Ela viu que não ia conseguir chegar perto de Jesus. Então, quando ele estava próximo, ela, num átimo assim, de repente ela corre e se arroja aos seus pés, se arroja à túnica de Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão, ele percebeu aquilo, ele vira para Pedro e fala: quem me tocou? Pedro fala: não sei, mestre, olha quanta gente tem aqui. E ela, ainda agarrada lá embaixo, falou: Senhor, fui eu. E aí Jesus olha para ela e diz: minha filha, esteja curada, a tua fé te curou. Ele não disse: eu te curei. Ele disse: a tua fé te curou. Então, se ela não tivesse fé, não adiantaria ela abraçar o Cristo, tocar nas suas túnicas. Não. Foi o mecanismo da fé que fez com que ela recebesse aquela carga curativa que o próprio amor do Cristo emanava a todos. Então, às vezes fala, a fé que nós precisamos é uma colocação psíquica. Quando nós nos buscamos uma melhora espiritual, quando nós nos identificamos com as colocações de Jesus, naquela certeza daquilo que Ele nos ensina, naquela ligação que nós fazemos pela prece, por uma série de recursos, nós abrimos um campo psíquico dentro de nós que favorece receber os elementos curativos. E foi assim que ocorreu com ela. Por isso que ele disse: a tua fé te curou. Mas se eu não tenho fé, se eu vou por ir, aquilo acaba trazendo não o benefício total como nós gostaríamos. Não adianta eu ir tomar um passe, se eu falo: eu vou tomar um passe, eu vou por ir. Eu não estou às vezes nem aí. Eu tomo um passe, às vezes eu nem acredito muito naquilo, faz efeito 10%. Nós poderíamos ter 100% se quiséssemos. Vou fazer um tratamento espírita, estou com uma certa enfermidade, mas eu vou porque mandaram eu ir. Eu não acredito muito. Quando você se posiciona dessa forma, você fecha um circuito psíquico negativo, que impede as energias curativas te alcançarem. Mas quando você tem a fé, quando você vai naquela consciência de que o plano espiritual vai te auxiliar, você então mobiliza recursos novos, que como se abrisse um portal para que as energias curativas te favoreçam. E havia nesse caso da fé um soldado, um centurião romano, e centurião ele comandava 100 soldados, e esse centurião ele tinha um servo que estava muito enfermo, e claro, ele amava aquele seu servo, e como centurião, ele usou a sua influência no Império Romano, e aquele servo passou por todos os médicos do Império, mas ninguém pôde fazer nada. E aquele servo definhava cada vez mais para a morte, caminhava cada vez mais para o seu desencarne. E aquele centurião ficou desesperado, que aí ele lembrou-se de Jesus, dos feitos que Jesus estava fazendo, porque chegou até ele o conhecimento das curas que Jesus fazia, e ele pensou: ora, se Jesus curou a tantos, ele pode curar o meu servo. E esse centurião, pelo que ele tinha ouvido, ele já conseguia nutrir uma certa simpatia pelo Cristo. Ele falou: eu vou procurá-lo. E ele mais uma vez também ficou sabendo que o Cristo ia passar em determinado local aquele dia, e ele foi para lá, acompanhado de alguns soldados.
foram a cavalo. E ele vê Cristo e os seus apóstolos que vinham caminhando por aquelas estradas empoeiradas. E quando estava passando por perto, o centurião desceu do cavalo, fez um sinal para o Cristo parar. Ele parou junto com os discípulos. E o centurião, de uma maneira até humilde, foi até ele, falou: Senhor, eu venho aqui buscar o teu auxílio, porque eu tenho um servo que está muito enfermo e ninguém consegue curá-lo. E eu já fiquei sabendo de tantas curas que fizeste. Senhor, eu gostaria de que pudesse ter essa situação com o meu servo. E aí ele disse: eu, quando quero mandar prender alguém, eu não preciso ir prender, eu mando soldados irem prender. Da mesma forma, quando eu quero soltar alguém, e tu tem a teu lado anjos, que a tua ordem, eles podem ir atendê-lo. Porque, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas a uma ordem sua, aos teus anjos que te acompanham, meu servo será salvo. Porque o meu chefe é o imperador romano, mas o teu chefe é o governador de todo este universo. E Jesus ficou maravilhado com aquela colocação, e aproveitando para dar lição aos seus discípulos, virou-se a eles e disse: nunca vi fé tão grande em todo Israel. E aí vira-se para aquele centurião e diz: vai para a sua casa e seja feito de acordo com a sua fé. E aquele centurião, quando chega em casa, encontra o seu servo curado. E naquele diálogo com aquele paralítico, quando chegou a parte dele da curativa, ele falou: então, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Vejamos bem, estás curado, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Mais uma vez a prova de que foram os pecados, ou seja, as infrações de Deus que cometemos contra Deus, que enfermaram aquela pessoa. Foram essas infrações, foram pensamentos, sentimentos, atitudes. E ele falou: teus pecados estão perdoados. Então, houve uma grande lição também. Nós temos que fazer a nossa parte na cura. Não adianta ficarmos orando para Jesus, simplesmente esperar do plano espiritual, se nós nos mantivermos de braços cruzados, sem nada cooperar com isso. Quando ele cura aquele servo, ele começa a se agarrar nas paredes, fazendo um esforço para se colocar em pé. Certa vez, uma cega, havia um tanque próximo à cidade, onde as pessoas iam buscar água, e Jesus estava lá sentado, e uma cega passou pelo local, e ela sabia, tinha sido informada que Jesus estava lá perto. E quando ela passa, ela percebeu a presença de Jesus, e Jesus falou: o que queres que eu faça? Eu quero enxergar, Senhor. Então vai até o tanque, banhe as tuas vistas. Ela foi até o tanque, porque ela estava acostumada a ir, banhou as vistas e recuperou a visão. Então o que era? Com aquele paralítico, com aquela cega, Jesus mostrou toda essa disposição de curar. Mas aquele paralítico cabia a ele colocar-se em pé.
Aquela cega que ele queria curar, cabia a ela ir até o tanque banhar as vistas. Então nós temos que fazer também a nossa parte. Enquanto vamos recebendo os recursos, seja da medicina terrena, seja da medicina espiritual, mas fazer a nossa parte, e a nossa parte é um processo de autotransformação. Por isso que o Evangelho, ele traz uma colocação que traz bem claro isso: ajuda-te e os céus te ajudarão. Ajuda-te. Não fique esperando as graças do céu de braços cruzados. Ajuda-te que os céus te ajudarão. E Jesus naquele dia curou muitas pessoas. Levou auxílio bastante. Tinha uma mulher que também estava cega e ela pediu também a cura, e Jesus coloca magnetismo curativo no seu nervo óptico e ela volta a enxergar, e ele disse para ela: estás curada, mas não voltes a pecar mais, para que coisas piores não te sucedam. E aí ela foi embora feliz da vida, com a visão boa. E naquele dia Jesus curou a muitos. E chegou um momento já que estava já caindo, já o fim começando a noitinha. Aí Jesus já exalava um certo cansaço. Aí Pedro o convida para ir dar uma volta na areia lá do mar da Galileia. Tomar um arzinho, fazer um refazimento. E Jesus caminhava ao seu lado. Não trocavam nenhuma palavra. E Pedro rapidamente percebe que Jesus trazia algumas lágrimas que desciam pelo rosto. E Pedro pensou: nossa, o mestre deve estar contente, porque ele curou muitas pessoas hoje. Mas ele não ousou a perguntar nada. Continuaram caminhando, o Cristo um pouco sério. Aí chegou um momento, sentaram-se na areia. E aí o Pedro arrisca, fala: Senhor, por que choras? Deve ser de felicidade. Quantas pessoas, o Senhor curou no dia de hoje? Este choro é de felicidade, não é? Ele falou: Pedro, eu não só choro por eles, mas choro por ti também. Porque tanto eles, e também você, ainda não me compreenderam. Porque eu não vim ao mundo para curar o corpo físico, perecível, temporário. Mas eu vim ao mundo curar o espírito imortal e eterno. Então, quando ele faz essa colocação, eu vim ao mundo curar o espírito imortal e eterno, porque Jesus sabia que curando o espírito, o corpo físico ia reagir assim. Mas ele curava muitos, independente disso, porque o amor que ele tinha para as pessoas era muito, então exalava esse magnetismo curativo, mas o seu objetivo não era curar corpos, mas sim curar espírito. E é tão interessante essa colocação que, passado um tempo, aquele rapaz paralítico, aproveitando-se já da condição de locomoção, juntou-se a alguns malfeitores e começaram a roubar, assaltar e fazer um monte de coisas erradas. Voltou a doença, a paralisia. Então, mais uma vez, isso mostra
Ele tinha sido curado pelo Cristo, mas perseverou em pensamentos, sentimentos e atitudes erradas. Aquela senhora que lhe curou as vistas na casa de Pedro, em vez de agradecer a Deus por ter a bênção de ter recebido a visão, agradecer a Jesus pelo processo curativo, a primeira coisa que ela fez foi ir vingar-se de todas as pessoas que tinham se aproveitado dela enquanto ela estava cega. E com isso ela feriu a muitos, machucou, destruiu lares, então levou sofrimento a muita gente. Voltou a cegueira, porque Jesus foi bem claro: estás curada, não voltes a pecar mais, para que coisas piores não te sucedam. O pior sucedeu. Então, nós estamos na terra para nos curarmos. A reencarnação é um processo curativo. Eu não estou me referindo agora à cura dos nossos corpos físicos, mas nós aqui chegamos para curar o quê? Doenças que trazemos de outras encarnações, curar o ódio, curar a inveja, curar a maledicência, curar o egoísmo, curar o orgulho, curar a vaidade, a mentira, a arrogância, a prepotência. Nós viemos para curar tudo isso. Então é no dia a dia que nós estamos nos curando. Então a reencarnação é um processo de cura que nós passamos. Mas infelizmente muitos vêm para se curar e acabam retornando ao mundo espiritual, às vezes mais enfermos do que quando chegaram. Por isso a gente sempre ressalta: o Evangelho de Jesus é o caminho, é uma medicina de ponta, como diz o plano espiritual. Nem sou eu que estou afirmando. É uma medicina de ponta, onde nós temos aí todos os recursos para a autotransformação e para que nós possamos também exercer um processo curativo. Mas o que está ocorrendo? Hoje, nós não podemos mais ter o Evangelho apenas como um livro de cabeceira, apenas para aberturas de trabalhos espíritas, apenas para fazer o Evangelho no lar. Não, ele tem que sair desse patamar. O Evangelho urge agora que ele seja norma de conduta. É isso dos que nós estamos precisando. Em todo o seu enunciado, é uma bula para a nossa saúde. Mas acontece que nós estamos lendo a bula, nós nos maravilhamos com a bula, mas não tomamos o remédio. Então, eu quis... tem uma colocação interessante de uma mensagem psicografada que diz o seguinte: hoje em dia as crianças nas idades tenras, elas recebem a vacina para prevenção de determinadas enfermidades, na época infantil. As crianças recebem a vacina, mas urge também já dar a vacina do Evangelho, para que possa preservar as enfermidades da alma. Então, a gente tem nas nossas mãos a oportunidade da cura. O fazer a nossa parte realmente é muito importante. Nós não vamos dizer que vamos nos transformar de santos do dia para a noite, que isso não vai ocorrer mesmo. Não tem jeito. Mas um esforço de melhora já é grande coisa. Um esforço de melhora já é muito bem visto pelo plano espiritual. Então, reflitamos. Jesus está disposto a nos curar. Vamos nos auxiliar.
Vamos nos ajudar. Vamos, desta forma, alcançar a cura que tanto ansiamos. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e que Jesus nos abençoe.